começando. Pode começar. Bom dia, turminha 155, como vocês estão? Como é que tá a quarentena? Como foram de Páscoa? Saudade, viu? De vocês. Coraçãozinho, né? Assim, mais bonitinho? Tudo bem? Bom, pessoal, aqui eu fiz um roteiro de estudo de clínica médica para vocês. Para vocês focarem especificamente o que eu já dei e o que vocês têm que estudar. Como é que vocês vão estudar, o que vocês vão relembrar, tá bom? Então aí, ó, nesse roteiro de clínica médica, que tá aqui pondo para vocês, o que eu quero? O que é a doença, os sintomas, a causa, o sintoma, as causas, o tratamento, né? Dentro desse tratamento, os exames específicos e os cuidados de enfermagem. Agora eu vou repassar com vocês todas as doenças que nós já vimos e as doenças, depois eu vou gravar um outro vídeo das doenças que faltaram para que nós possamos, né, para que nós víssemos. E aí a gente vai fechar a clínica médica e entrar em clínica cirúrgica. Eu quero fechar a clínica médica até quarta-feira e introduzir já a clínica cirúrgica. Então presta atenção nesse roteirinho para vocês poderem relembrar. Primeiro, lá no comecinho de clínica médica, a professora começou com vocês com o quê? Começamos aí com os aspectos gerais, que é da clínica médica, lembra? Então eu vi com vocês a planta física, eu vi com vocês como que funciona a unidade de clínica médica, certo? Que seria a unidade de internação de clínica médica. Vocês já foram para o estágio e vocês sabem que o hospital em si, ele tem vários departamentos, várias unidades, né? Começa lá pelo pronto-socorro, depois vem pela UTI, depois clínica cirúrgica. Lá no pronto-socorro, ele tem toda uma dinâmica que seria as partes de exames de imagem, né? Que seria raio-x, tomografia, laboratório. Isso geralmente tudo fica no térreo, tudo associado ao pronto-socorro, e depois ele vai subindo nas suas unidades, que é UTI, clínica, aí depois vem centro cirúrgico, central de material e esterilização, depois nós vemos com clínica médica, clínica cirúrgica, obstetrícia, a gente tem que ver também no que esse hospital é especializado, a especialização que ele tem, e vai subdividindo as unidades deste hospital. Então nós estamos aí em clínica médica, então vimos qual que é a rotina de clínica médica, como que é a unidade de clínica médica, quais são os profissionais que comportam na clínica médica, quando você, como auxiliar de enfermagem, quando chegar, o que você tem que fazer primeiramente, né? Como que você vai receber o plantão, o que você tem que visar, quantos são os números de leito, quantos pacientes você vai atender pelo Corém, a nível de Corém, né, que a gente já discutiu sobre isso, tem os isolamentos, tem a dispersão dos materiais, das medicações que vem da farmácia. Então vimos tudo isso daí em aspectos gerais, tá? Então a primeira página aí que vocês têm no livro de clínica médica nós vimos em aspectos gerais, tá certo? Relação de enfermagem com outros serviços. Então já expliquei para vocês como que é a relação de enfermagem com outros serviços. Ou seja, nutrição, setor de radiologia, setor de ultrassom, tomografia, isso tudo, o que vai comportar junto, vai comportar o que? Lembra? Fundamentos de enfermagem, que são o quê? O que eu preciso fazer para ter uma admissão correta, para ter uma transferência de um paciente interno, externo, para ter a transferência do paciente para fazer um exame. Isso tudo vocês vão relacionar e colocar dentro do setor de clínica médica o que vocês aprenderam em fundamento. Óbito, como que eu vou proceder em óbito, isso tudo vocês já viram. O que vocês vão ter que começar a fazer agora é associar o que você aprendeu em fundamento com a unidade de clínica médica, a unidade de clínica cirúrgica, com a unidade de UTI e assim sucessivamente, tá ok? Beleza. Aí nós vimos também os objetivos do serviço de enfermagem. Qual que é o meu objetivo? Qual é o objetivo da enfermagem, né? Prestar uma assistência com qualidade, visando toda a necessidade do paciente, atender o paciente de uma maneira integral. Então, tudo que é voltado ao paciente, nós vamos estar atendendo o paciente junto com uma equipe multiprofissional. Essa equipe já foi discutida, que vai fazer parte também da unidade de clínica médica. Beleza? Então aí a gente começou a fazer o roteirinho de estudo já no comecinho da aula de clínica médica, que foi na primeira página. Passando isso, nós vemos o quê? Os sistemas. Vamos começar a estudar por sistema as principais doenças
população atendida na clínica médica, certo? Qual foi o primeiro sistema que a gente discutiu? Vamos relembrar lá. Se vocês verem as outras aulas, se vocês assistirem todos os vídeos, vocês vão, ou assistiram já, que eu espero, né? Que vocês tenham assistido, vocês vão conseguir interagir agora. Então, nós começamos pelo primeiro sistema, que foi o sistema nervoso, ok? Beleza? Então, roteirinho. Sistema nervoso. O que eu quero? O que é a doença, quais são os sintomas, quais são as causas, o tratamento e o exame específico, ok? E qual que é a assistência de enfermagem, que é o principal. Aqui, nós vimos lá no sistema nervoso central, nós demos uma revisão de fisiologia do sistema. Então, eu conversei com vocês sobre sistema nervoso central, sistema nervoso parasimpático, sistema nervoso periférico, falei com vocês um pouquinho de neurônio, conversei com vocês um pouco da fisiologia do sistema. O que é fisiologia? É o funcionamento normal do sistema. A partir do momento que tem uma doença instalada, é uma fisiopatologia, né? Tem uma alteração ali, ok? Então, a gente viu como que funciona esse sistema, que nós já vimos em anatomia. Então, somente sistema nervoso central, que eu dei uma relembrada para vocês, ok? E aí a gente já sabe do funcionamento. Então a gente já vai o quê? Para a doença. O que altera? Qual que é a fisiopatologia? O que acontece nessa fisiologia normal aderido a uma doença, certo? Então nós vimos qual foi o primeiro que a gente viu lá? Pressão intracraniana. Então o que é a pressão intracraniana? Eu quero saber. Quais são os sintomas de pressão intracraniana? Também quero saber. Quais são as causas? Ok, também quero saber. O tratamento, os exames específicos e os cuidados de enfermagem, que vocês já têm aí no livro e que a professora já explicou para vocês nos vídeos anteriores, beleza? Depois, o que nós vimos do sistema nervoso central? Eu conversei com vocês que eu ia usar as principais doenças, porque são muitas doenças. Então, assim, as principais, as que eu achei mais importante, foi as que eu fui abordando. Isso não impede de vocês quererem abordar outras doenças, só que vocês têm que focar no roteiro. O que o auxiliar precisa saber? O que é a doença, quais são as causas da doença, qual que é o tratamento e os exames específicos, porque difere os exames, né? Por exemplo, no sistema nervoso, nós vamos ver lá que tem os exames específicos, que é líquor, colher o líquor, além dos outros exames, colher o líquor para poder diagnosticar alguma doença, ok? Isso é um exame específico. Tomografia também é um exame específico realizado aqui no sistema nervoso central, doenças que aferem o sistema nervoso central. Então, vocês têm que ter pelo menos uma base de quais são esses exames. Então, vocês têm que ter uma base do que é a doença, né? Então, a gente viu as principais doenças. Não vamos focar em todas, porque senão fica difícil. Sendo que também tem algumas doenças que eu vou focar lá no técnico de enfermagem, que é um pouquinho mais específica, ela requer um pouco mais de cuidados específicos, tá bom? Bom, aí nós vimos pressão intracraniana, cefaleia, nós vimos dois tipos de cefaleia, né? E aí vocês viram o tratamento e o diagnóstico, beleza? Sistema nervoso central, eu foquei. Outras doenças que nós vimos no sistema nervoso central, vimos lá epilepsia, convulsão, causas, sintomas, diagnóstico, tratamento e assistência, ok? Então, a epilepsia também. Então, o que eu quero da epilepsia? O que é a doença, quais são os sintomas, a causa, o tratamento, exame específico. É isso que eu quero, e os cuidados de enfermagem. Ainda no sistema nervoso central, o que a gente viu também? Coma. Quais são as causas do coma? Quais são os tipos de coma? Nós vimos 3 tipos de coma. Coma, grau 1, grau 2 e grau 3. Tá tudo no livro de vocês. Vocês têm um conteúdo teórico, é só ler o conteúdo teórico e seguir o roteiro de clínica médica, tá bom? Beleza. Aí vocês viram coma. Qual foi a outra doença que nós vimos bem importante do sistema nervoso central? Acidente vascular encefálico isquêmico e acidente vascular encefálico hemorrágico. O que são essas doenças? Eu quero saber. Quais são os sintomas dessas doenças? Eu quero saber. Quais são as causas dessa doença? Também quero saber. Tratamento, exames específicos e cuidados de enfermagem. Professora, quais são os exames específicos de AVC?
né? Acidente vascular cerebral hemorrágico, acidente vascular encefálico isquêmico. Vocês já sabem o que é, a professora já gravou o vídeo, já explicou o que é a doença. Então, vocês só têm que escutar o vídeo e associar com o que está na teoria, né? Ah, acidente vascular encefálico é isso, 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 isso. Acidente vascular encefálico isquêmico é isso. Acidente vascular encefálico hemorrágico é isso. Quais são as causas dessa doença? Causas, vamos falar de causas para vocês só lembrar, um roteirinho de estudo. Hipertensão arterial, diabetes mellitus, né, que a gente viu, colesterol, são causas da doença, certo? Aí, quais são os exames específicos que a professora falou? Tomografia, ok? É um dos exames específicos. Radiografia também é um dos exames específicos. A avaliação do neurologista, que já é, no caso, uma avaliação para ver o grau. Então, isso são exames específicos, ok? Bom, ainda no sistema nervoso, o que nós vimos também? O aneurisma, né? Nós vimos aneurisma intracraniano. Passando, o que eu quero do aneurisma craniano? Vamos de novo ver o roteiro? O que é a doença, quais são os sintomas, quais são as causas, o tratamento, alguns exames específicos do aneurisma e os cuidados de enfermagem. Lembra que eu falei para vocês que geralmente os exames específicos na parte neurológica eles são praticamente parecidos. Só na meningite que vai mudar um pouquinho, que vai ser colhido o líquor. E nós também temos um exame que eu vou pedir para vocês, que eu já dei, que é o eletroencefalograma, ok? Perdão, gente. É o eletroencefalografia, tá? Bom, vamos lá. E aí nós vimos aí aneurisma e agora também meningite, né? Vimos sobre meningite. Isso tudo dentro do sistema nervoso central. Então vimos a meningite. O que eu quero da meningite? Eu quero o que é a doença, quais são os sintomas, quais são as causas, o tratamento dessa doença, os exames específicos para esta doença e os cuidados de enfermagem dessa doença. Tudo está na teoria, já te expliquei. Tudo que eu tô falando aqui já foi explicado em vários vídeos que eu coloquei para vocês, ok? Bom, eu falei com vocês um pouquinho sobre a assistência de enfermagem do exame específico, que seria eletroencefalografia, que eu dei para vocês. Também vocês podem assistir o vídeo e vocês têm na teoria. Quais são os cuidados de enfermagem, o que precisa para fazer com o paciente que fez uma eletroencefalografia. E também eu passei para vocês o exame especializado, que é o líquido cefalorraquidiano, né? Então, se vocês forem procurar lá, vocês vão ver o LCR, é o líquido cefalorraquidiano, ok? LCR. Esse exame, vocês vão ver que tem os materiais, o que é o exame, primeiramente, quais são os materiais e assistência de enfermagem. Assim como a gente tem também o eletroencefalografia. Nós também temos lá o que é o exame, quais são os cuidados de enfermagem para esse exame, tá bom? Beleza, continuando, terminando aí o sistema nervoso, nós vamos ali para o sistema respiratório, ok? O que nós vimos no sistema respiratório? Qual foi a primeira doença que nós estudamos no sistema respiratório? Tosse. Então, o que é tosse? Quais são os sintomas da tosse? Quais são as causas da tosse? Tratamento da tosse? Exames específicos para tosse. Quais são, professor, exames específicos para tosse? Dependendo do tipo de tosse, nós temos lá o BK, né? Que é colher lá o catarro, é um exame específico. Raio-X para identificar o problema da tosse. Raio-X de pulmão também é um exame específico, ok? Tá dando para conseguir associar? E os cuidados de enfermagem. Nós vimos tosse, vimos também hemoptíase, rouquidão e dispneia. Tudo na teoria, tá? Sendo que algumas coisas eu já tinha conversado com vocês em sala de aula, já tinha explicado. Nós tivemos até uma situação de um de vocês, né, de um aluno que teve um probleminha com a filha, que teve rouquidão. Então eu expliquei o que era rouquidão, por que tinha essa rouquidão. Então é algo que já está bem discutido, tá bom? Vimos o que é a dispneia, né? Por que tem a dispneia, por que pode ter a dispneia.
Então, dentro de tosse, hemoptias e rouquidão de dispneia, eu quero o que é a doença, os sintomas e a causa, tratamento, exames específicos e cuidados de enfermagem, ok? Aí, presta atenção, ainda no sistema respiratório, afecções que acometem as vias respiratórias superiores. Quais são as vias respiratórias superiores? Narina, garganta, né, que são a faringe, ok? Essas são as partes superiores, beleza? Então, dentro disso, nós vimos rinite e sinusite. O que é rinite e o que é sinusite, ok? Então, o que é a doença, quais são os sintomas, a causa, tratamento, exames específicos e cuidados de enfermagem. Professora, é muito conteúdo, mas a gente já está praticamente um mês estudando clínica médica. Eu vou estar fechando clínica médica essa semana, então eu estou passando esse roteiro de estudo para vocês relembrarem o que vocês tiveram em anatomia, para vocês estudarem focado nisso aqui, ok? Aí temos aqui, ó, afecções que acometem as vias inferiores, então as vias respiratórias inferiores, que aí entra pulmão, brônquios, bronquíolos, alvéolos. Então, quais são as infecções que acometem, né? Quais são as doenças que acometem? Então, vamos repetir, superior. O que nós vimos nas afecções superiores do sistema respiratório? Vimos sinusite e rinite. Nas inferiores, o que nós vimos? Pneumonia, broncopneumonia, BCP, que eu até dei uma atividadezinha para vocês. Nós vimos também efizema pulmonar, vimos DPOC, que são as doenças obstrutivas pulmonares crônicas, né? Que aí entra efizema pulmonar, entra asma pulmonar, entra bronquite pulmonar. Isso tudo são doenças pulmonares obstrutiva crônica. Quero saber o que é DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Quais são as doenças que pode acometer na DPOC? Asma, efizema pulmonar. Quais são os sintomas dessa doença? Quais são as causas dessa doença? Qual é o tratamento dessa doença? Qual que é o exame específico dessa doença e os cuidados de enfermagem? Isso é clínica médica. Isso vocês têm que saber. Quando vocês forem tratar o paciente, vocês têm que ter uma base de tratamento desse paciente. O que é essa doença? Ninguém pode estar lá, o paciente dá entrada com uma broncopneumonia, um BCP, não sei o que é. O que é BCP? O que é BSP? Não pode. Vocês têm que saber o que significa. O paciente entra com DM tipo 1, não sei o que é DM tipo 1. Diabetes mellitus tipo 1. Então, isso vocês têm que estudar para que vocês saibam. E qual é o tratamento? Um tratamento não é igual ao outro, nesse exemplo que eu dei, concorda? Então, o que é? Como que vai tratar esse paciente? O que precisa fazer? Diabetes, eu preciso fazer glicemia de horário. Diabetes, eu preciso estar atento à alimentação. Bronquite, broncopneumonia, o que eu tenho que fazer? Manter o decúbito elevado, né? Decúbito semi-elevado, ver o padrão respiratório desse paciente, estimular a deambulação conforme prescrição de enfermagem, né? Ver se tem uma necessidade de algum suporte de oxigênio conforme prescrição médica e conforme prescrição de enfermagem. Então, muda completamente o cuidado que eu vou dar de uma doença para outra. Estão conseguindo entender? Por isso que eu preciso saber o que é a doença, quais são as causas dessa doença, qual que é o tratamento para essa doença, né? Quais são os tratamentos para um paciente que está tomando, que está com BCP? Provavelmente, com certeza, o médico vai estar pedindo, né? Um corticoide para ele, que seria um flebocortide. Ele vai estar pedindo que vai expectorar o pulmão, um broncodilatador, uma aminofilina, tudo a critério médico, eu só estou dando um exemplo. Quando para um paciente de diabetes, né? Geralmente o paciente de diabetes vai tomar insulina, vai tomar algum anti-hipoglicemiante, que seria algum comprimido, vai ter que fazer destro de horário. Geralmente a diabetes está associada à hipertensão, é um paciente hipertenso, eu vou ter que verificar a pressão. Então vocês, como auxiliar de enfermagem, têm que saber distinguir as doenças. Tem que conhecer essas doenças, tem que saber como que você vai tratar. O que você vai fazer? Como que você vai estar conduzindo o tratamento para esse paciente na assistência de enfermagem? Quem que vai realizar a glicemia? Vocês. No caso da diabetes.
Quem que vai colocar o horário lá da glicemia, colocar para o médico ver? Vocês. Quem vai sinalizar se der alterado? Vocês. Quem que vai fazer controle de pressão arterial? Vocês. No caso da diabetes, no caso da bronquite, da BCP, no caso, né, broncopneumonia. O que vocês vão estar fazendo na broncopneumonia? Você está preocupado em sentar esse paciente com decúbito mais semi-elevado. Vou preocupar em fazer com que o meu paciente caminhe. Vou preocupar em fazer as medicações de horário, que são os broncodilatadores para esse paciente. Vou ver se ele tem uma frequência respiratória diminuída ou aumentada, que seria uma taquipneia. E vou estar sinalizando. Se ele tiver tosse, vou avaliar a forma da tosse. Então, isso tudo quem vai fazer é vocês. Então, vocês têm que conhecer as doenças, tá bom? Beleza? Aí, nós vimos aí, então, as doenças pulmonar obstrutiva crônica, que é a asma, bronquite crônica, efizema, no caso, efizema pulmonar. Quais são os exames específicos que diferenciam o sistema respiratório? A professora deu para vocês que é biópsia e vimos também o exame do escarro, que é o BK. Lembra que depois vocês podem assistir o vídeo, que depois eu falei, olha, esse exame aqui é importante, então eu vou falar desse exame, como tem que colher, o BK, o exame do escarro, que ele tem que ser colhido em jejum durante 3 dias. Primeiro, são 3 amostras. Primeiro eu colho uma amostra, no outro dia outra, depois no outro dia outra, né? São 3 amostras em 3 dias consecutivos. Pela manhã, paciente em jejum cedinho, eu vou lá e peço para ele fazer a cultura do escarro e encaminho para o laboratório. Falei até do pedido de exame, como que funciona. Vocês têm que anotar tudo que vocês fazem, que vocês escolheram, a hora que vocês escolheram, a hora que vocês encaminharam para o laboratório. Isso tudo tem que ser anotado e muito bem monitorado. Então, esse é um exame específico do sistema respiratório e o outro a biópsia. Nós temos também um exame chamado, esqueci o nome dele agora, mas eu não pedi para vocês, que é como se você fizesse uma endoscopia dos pulmões, tá? Só que eu não pedi para vocês, deixa eles também entram com o exame específico, mas vamos ficar com o BK e com a biópsia. Biópsia, eu tiro um pedacinho da parte da onde está alterado, seja do pulmão, seja de alguma cultura que eu faço, de um líquido que o médico pode fazer, e isso encaminha, o médico que vai fazer, não é vocês só vão auxiliar o médico e encaminhar para o laboratório essa cultura que ele colheu para biópsia, ok? Terminando isso, nós vimos o sistema endócrino, né? No sistema endócrino, nós falamos um pouquinho da fisiopatologia do pâncreas, nós falamos da diabetes tipo 1, da diabetes tipo 2, falamos sobre insulina, diferenciamos insulina regular, insulina NPH, vimos os locais de aplicação da insulina, também, ainda no sistema endócrino, nós vimos hipoglicemia, quais são as complicações da hipoglicemia. E aí, nós vamos ver agora, no sistema endócrino, a gente vai continuar, depois desse roteirinho, nós vamos ver sobre hipertiroidismo e hipotiroidismo, que é super facinho, eu vou gravar um vídeo para vocês do que é. Depois nós vamos ver hipertensão arterial e nós vamos fechar clínica médica, ok? Lembrando que, eu já falei para vocês desde o começo, tem outras doenças que aferem o sistema que é tratado em clínica médica. Eu estou abordando as principais doenças, mas o conteúdo para vocês está lançado. Se vocês quiserem abordar outras doenças, estudarem a nível de conhecimento, é muito bom. Também tem outras doenças que eu vou estar abordando no técnico de enfermagem, como edema agudo de pulmão, IAM, isso tudo eu vou estar abordando lá no técnico de enfermagem, que são doenças que requerem assistência a paciente grave. Então, essas doenças ficam para ser abordadas em clínica médica. Tudo bem? Então, eu paro com esse roteirinho aqui, vou terminar. No próximo vídeo, eu vou falar sobre hipertiroidismo, hipotiroidismo, vou falar sobre hipertensão arterial e vou fechar a clínica médica. Depois a gente vai retornar já em clínica cirúrgica. Lembrando que a professora vai colocar para vocês também uma atividade
para esse conteúdo todo. Já coloquei uma atividade para vocês, inclusive alguns alunos mandaram para mim, mandaram no meu e-mail. Lembrando que agora a escola mandou um código para vocês e todas as atividades que eu der vai ser naquele e-mail, que vocês têm o código, vocês vão acessar as atividades lá. Não esqueçam disso, tá? Pessoal da 155, eu não vi ninguém nessa plataforma da escola. A escola mandou o código para vocês, vocês têm que abrir, se cadastrar, porque tudo a partir, lembra que eu semana passada eu já falei para vocês que a partir do término dessa matéria de agora, a gente já ia começar a colocar tudo lá. E eu preciso que vocês se foquem lá, tá bom? Mas eu recebi sim, dessa atividade de clínica médica, recebi a atividade, umas atividades muito bem feitas, gostei da atividade, ok? Só que agora vocês têm que lembrar que vocês têm que colocar na plataforma da escola, tá bom? Com o código que a escola deu pra vocês, ok? Bom, turminha, e lembre-se da nossa live, né? Eu também não tô conseguindo fazer live com vocês, tá? Então, nossa live ficou sexta-feira, 8 horas da manhã. Se for o horário, eu vou tomar autonomia antes de falar com a escola, da gente mudar esse horário. Pode ser às 10, a live, para vocês ficarem melhor, porque eu não sei o que está acontecendo, que vocês não estão vindo na live. O que é a live? Para vocês tirarem dúvida, eu fico ao vivo, vocês tiram dúvida da matéria, mandam um oi, conversa, fala que está conseguindo acompanhar. Beleza? Quem não está conseguindo acompanhar, eu sei que tem alunos que têm dificuldade ao acesso, tem dificuldade, mas pelo menos uma vez por semana, gente. Tenta acessar, tenta assistir os vídeos, ver o conteúdo que foi dado no e-mail. Quem tem internet mais flexível, manda pro colega o conteúdo teórico, né? Tira lá do e-mail, manda pro WhatsApp para essa pessoa e aí a gente vai se ajudando. Mas pelo menos uma vez por semana vocês têm que assistir o vídeo. Os vídeos continuam pelo YouTube e vocês acessam lá Simone Júlia e aí vocês vão ver os vídeos somente que é deportado a vocês da 155, porque eu coloco o vídeo da 148 e da 155. E aí vocês vão se portar ao vídeo para vocês, ok? Pessoal, a gente para aqui sobre o nosso roteirinho, lembrando que eu vou falar ainda de hipertiroidismo, hipotiroidismo, hipertensão arterial, que hipertensão arterial vocês já estão cansados de saber, mas eu vou dar uma pincelada e a gente vai encerrar a clínica médica e peço para vocês que sigam esse roteiro, bem específico, não é nada difícil, tá? Vejam lá o que é a doença, quais são os sintomas dessa doença, e sintomas específicos, qual que é a causa, também tem que ser uma causa bem específica, não precisa complicar, decorar tudo que tá ali, porque eu sei que é difícil. Vejam as principais causas, o que é mais fácil para vocês entenderem, tá? Vejam os exames específicos, qual que é o tratamento e os cuidados de enfermagem, ok? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus. Eu vou voltar com vocês com os vídeos de hipertiroidismo, hipotiroidismo e hipertensão arterial e a gente encerra a clínica médica e vamos retornar aí na quarta, quinta-feira com clínica cirúrgica, ok? Beijo para vocês, tchau!